Oi, pessoal, estamos de volta com o Pode Mais RN, o podcast do mandato do deputado estadual Kleber Rodrigues. Um espaço para muita informação, um espaço para a gente deixar você muito bem informado de tudo que acontece nesse mandato que percorre todo o Rio Grande do Norte. Kleber, estamos juntos mais uma vez. Oi, Virgínia, estamos aqui de volta ao nosso podcast, levando informação, respondendo a perguntas e interagindo com o nosso querido povo do estado do Rio Grande do Norte. Bom, minha gente, na primeira edição, na nova temporada do Pode Mais RN, a gente não poderia fugir de um tema que é a cara do seu mandato e que tem tudo a ver com o trabalho que você faz na Assembleia Legislativa em favor do Rio Grande do Norte. Nosso tema, inclusão, caravana pelo RN, que já pegou a estrada em 2025 e que esse ano tem uma novidade que você vai contar. Verdade, esse ano a caravana leva a nossa tenda da inclusão, levando mais visibilidade, mostrando às pessoas o que é o autismo e interagindo aqui com a grande parceira que faz parte agora da nossa caravana pelo RN. Vamos apresentá-la? Bora lá, nossa convidada. Nós estamos com a doutora Luana Limeira, ela é psicóloga, está aqui com a gente, é parceira do projeto Caravana pelo RN 2025, ajudando as pessoas que querem chegar aí a um diagnóstico de autismo ou então a descobrir um pouco mais sobre esse transtorno que hoje atinge muitas crianças e adolescentes Rio Grande do Norte afora. Doutora Luana, bem-vinda ao Pode Mais. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. A Caravana realmente é um projeto incrível e com toda certeza iremos mudar a vida de muitas crianças e muitas famílias também. Virgínia, por mais que estejamos aqui no 6º ano, mas eu acho que é interessante a gente falar o que é caravana pelo RN. Bora lá. Então, para que todo mundo saiba, a caravana é uma carreta levando atendimento médico, psicológico, atendimento odontológico, jurídico, como você falou, agora com essa grande novidade que é a tenda da inclusão. Esse espaço Tenda da Inclusão, que tem a parceria da equipe de doutora Luana Limeira, como ele vai chegar, doutora, a todas as pessoas que participarem desse projeto? Nós iremos, através da nossa equipe do Instituto Luana Limeira, fazer avaliação de risco para autismo, fazer aquele colhimento de famílias, de repente até aquela mãe, aquele pai que está perdido dentro do diagnóstico de autismo e não sabe nem por onde começar. Então nós vamos fazer tanto a orientação parental, a orientação dessa mãe, desse pai, como também iremos fazer a avaliação com a criança. E isso de uma forma, vamos dizer assim, que aproxime essa família desse projeto social. A senhora acredita que por onde a caravana passa, ela pode captar essas pessoas que muitas vezes nem sabem que aquela criança ou então que aquele adolescente, às vezes até o adulto, não é, doutora, tem possibilidade de estar dentro do espectro e que não tem acesso a um serviço como esse? Sim, com toda certeza. Isso é incluir de fato, né, Virgínia? É levar informação, levar possibilidades de tratamento. Então, a ideia da caravana é realmente trazer essa família mais para perto e chegar até aquela pessoa que nunca teve acesso a um tratamento adequado, a um diagnóstico correto. Então, a nossa ideia é realmente levar informação, acolher a família e chegar realmente em possibilidades diagnósticas de autismo. Como é que está sendo a experiência, Kleber, para você, incluir esse serviço dentro da carreta? Experiência muito proveitosa, até porque quem está aqui nos assistindo sabe a dificuldade que se tem hoje para fazer o acompanhamento da pessoa que tem autismo na sua casa, esse acolhimento, para que possa entender melhor, muitas vezes, o que é o autismo, como lidar com o autismo, e essa bandeira tão forte que é incluída no nosso mandato, com parceria agora com Luana, vem justamente para dar mais informações e também para fazer alguns encaminhamentos que é feito por essa caravana que vai percorrer a sua cidade. Então vamos explorar um pouquinho mais aqui a presença, da nossa convidada, a doutora Luana, para a gente saber um pouco mais sobre o autismo. Doutora, o autismo é uma doença? Não, Virgínia, autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a pessoa ela nasce com autismo, né? É um transtorno desde criança, não é uma coisa que se adquire ao longo do tempo, não é uma doença que se tem um medicamento, que vai ter uma cura. E a partir daí, como identificar então movimentos, situações que envolvam uma criança, um adolescente e um adulto que podem levar a esse diagnóstico? Os sinais de autismo, a gente começa a perceber por volta de 1 ano e meio de idade. Então, aquela criança que tem uma dificuldade no contato visual, ela não olha nos olhos, por vezes parece surda. Você chama o nome e a criança não responde. Aquele brincar não é um brincar que a gente chama de funcional. Ao invés de brincar com o carrinho de forma adequada, gira o carrinho
e brinca com a rodinha do carrinho. Existe também uma dificuldade na interação com crianças, com pessoas da mesma idade. Então, são várias habilidades, né, que a gente consegue avaliar para chegar realmente a um diagnóstico de autismo, que é um diagnóstico clínico. Não existe um exame que detecta o autismo. O diagnóstico é puramente clínico. E na carreta esse serviço vai ser oferecido? Na carreta nós vamos identificar sinais de risco de autismo e fazer um encaminhamento, claro, para um médico, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para que feche realmente um diagnóstico. Escutando Luana falar, Virginia, me lembrei aqui do nosso projeto de lei, que traz às pessoas que têm pessoas com autismo em casa o laudo, né, o laudo pericial. Então, a cada 90 dias existirá a obrigatoriedade de renovar o laudo, justamente porque as pessoas entendiam que o autismo era uma doença, que o autismo não tinha cura. E é um transtorno, como a doutora explicou aqui há pouco. Então, esse laudo, a partir desse momento, e conversando aqui com alguns pais, foi protocolado um projeto de lei e foi colocado justamente essa ideia de deixar esse laudo de forma indeterminada. Então, a partir daquele momento, com a sanção do governo do estado, quem tem uma pessoa com autismo em casa sabe que ao ir no neuropediatra e pegar esse laudo, não há mais necessidade de retornar, porque esse laudo agora ele tem tempo indeterminado. E a gente vai colocar aqui no nosso podcast, para vocês que estão acompanhando, o número da lei, onde você vai buscar essa lei, para você se informar e buscar esse direito. Certeza. Kleber, por onde eu passo, a gente que trabalha com comunicação e diante da nossa proximidade, as pessoas sempre me perguntam o seguinte: Virginia, o que é que levou o deputado Kleber Rodrigues a abraçar uma causa como essa, né? A senhora trabalha, é psicóloga, né? Atua há mais de 12 anos e a gente vê um parlamentar que hoje tem uma pauta extensa de mandato voltada para essa questão. Curiosidade, o que é que lhe levou a defender o autismo? E muitas vezes que eu tenho a oportunidade de me explicar, eu sempre digo que o autismo não é uma bandeira política. O autismo, no meu caso, foi uma bandeira de vida. Eu tive a alegria de fazer algumas visitas em algumas associações e me deparar lá com vários depoimentos que mexeram comigo e que eu entendi que naquele momento era um propósito de Deus na minha vida dar atenção a essas pessoas. E a partir daquele momento eu abracei, me dediquei e a cada dia a gente tenta conhecer mais o que é o autismo para poder estar defendendo essas pessoas. É falar de uma maneira muito clara de inclusão social, mas na realidade o que se vê não é isso. Então é preciso que parlamentares eles intensifiquem, que gestores eles dê essa atenção a essa bandeira tão importante do autismo, porque a cada dia os números são crescentes, mas o que eu digo sempre é que inexiste políticas públicas para poder dar atenção devida às pessoas que têm autismo. Doutora Luana, ter um parlamentar com uma bandeira como essa significa o quê para quem trabalha com a causa? Nossa, eu não sei, não tenho nem palavras para falar o que é, qual é a grandiosidade disso, assim. Você vê um parlamentar envolvido de verdade com a causa, né, que realmente veste a camisa, que realmente se preocupa com aquela criança, com aquele jovem, com aquela família. Com toda certeza, isso facilita muito também o meu trabalho enquanto profissional. O acesso a novas legislações também ajudam na prática a gente ver a causa da inclusão sendo uma realidade no nosso país? Sim, com toda certeza. A questão do laudo que Kleber mencionou, você não deixa de ser autista, né? Então não tem sentido você sacrificar aquela mãe que às vezes não tem aquele acesso fácil ao médico para renovar um laudo. Olhe, né, como isso é importante. Se você não deixa de ser autista, não tem sentido você estar renovando um laudo, né? E projetos de leis, né, que Kleber já está no mandato dele, eu acho que contribui de forma ímpar realmente para facilitar a vida daquela mãe que já não é fácil, né? Como você dizia, para cada problema aparece uma solução. Exatamente. Uma lei é um problema, né, a ser solucionado, né? E Kleber vem resolvendo muitos aí dentro dessa pauta. E até ressaltar esse profissional, que infelizmente a demanda é baixa do neuropediatra. Quantas pessoas hoje estão aí numa fila de espera para levar a sua criança, levar o seu adolescente para fazer uma consulta com esse profissional, mas infelizmente pelo quantitativo, que é insuficiente para atender a realidade, acaba aí essa pessoa passando 1 ano e meio, 2 anos para poder ter um atendimento. Sem contar que é um profissional caro, até por conta da demanda que é baixa de profissionais, e acaba, de uma certa forma, levando a dificuldade muitas vezes para uma pessoa que não tem uma condição financeira
que possa fazer o pagamento desse profissional. Então é preciso sim que o Estado, é preciso sim que a União invista nesses profissionais para que eles possam atender essa demanda que a cada dia ela tem sido crescente. Qual é a maior dor de uma mãe ou de um pai autista? Com toda certeza é não conseguir tratamento adequado, principalmente ali antes dos 5 anos de idade. Quando a gente fala do tempo de espera, por exemplo, por um médico, por um profissional, esse tempo vai mudar a vida dessa criança. Então, aquela criança que está ali, a mãe está buscando um diagnóstico, está buscando, na verdade, um tratamento adequado, e está lá 1 ano numa fila, como a gente se depara. Esse 1 ano, isso é ouro para essa criança. Pode mudar totalmente o futuro dessa criança. Então, eu me preocupo muito quando a gente vê, né, a realidade. Então, a gente precisa realmente investir mais em políticas públicas, né, direcionado para o autismo. Isso lhe toca, né, Kleber? Bastante. E eu acho que uma das maiores conquistas que teremos aqui com relação ao autismo, e é um desejo meu, é que na próxima consulta do IBGE, no censo, que seja perguntado na casa se existe pessoas com autismo ou não. Porque a partir do momento que você tem uma contagem populacional, fica fácil para você criar políticas públicas. Então hoje nós chutamos, a cada 100 crianças, 36 têm autismo, mas é algo que a gente não tem essa realidade, não existe. E temos que ter esse número, porque a partir desse número é que você vai criar, como eu disse, políticas públicas para que a União possa ajudar, para que o Estado possa ajudar, para que a gente possa ter uma atenção que se deve ter em todos os dias. Kleber, e a caravana pelo RN vai levar essa tenda da inclusão para quantas cidades? O que é que você projeta para o futuro de 2025? Isso, o máximo de cidades possíveis. A caravana ela tende a percorrer cada cidade a cada 15 dias ou a cada 7 dias, depende muito da distância dessas cidades, mas a nossa ideia é percorrer o máximo possível. Todos sabem do nosso respeito pela legislação eleitoral, então de abril do ano passado a dezembro a gente teve que suspender os atendimentos, mas todo mundo que me conhece sabe que essa caravana é algo que mexe comigo, eu digo que é meu foco, é meu trabalho, é algo que me motiva. Então não tem coisa melhor do que estar andando nas cidades, do que estar ofertando esse serviço para que as pessoas possam ter um dia melhor, para que essas pessoas possam ter uma oportunidade de, no mínimo, ser atendida com um profissional, ou seja, um profissional que vai atender o autismo, muitas vezes um médico, um clínico geral, ou um dentista que não tem essa possibilidade de ser atendido. Então, para mim, é um dia que só quem me devolve é Deus. Então, você que está nos assistindo, você clica lá na nossa bio do Instagram, que você vai acompanhar aí o calendário das próximas carretas, por onde essa carreta vai passar pela sua cidade. E você também vai poder comentar no Instagram, uma dica que a gente traz aqui para quem está nos assistindo. Você quer que a carreta passe pela sua cidade? Traga uma sugestão, deixe um comentário para a gente, que a gente vai tentar, não é, Kleber, viabilizar essa chegada desse trabalho social do mandato do deputado Kleber Rodrigues. Vamos para um bate-bola? Vamos lá, está preparada? Então, bora lá. A gente vai eleger aqui algumas perguntas para tirar dúvidas sobre o autismo. Kleber, eu faço uma, você faz outra. Está fechado. Ok. Doutora, o autismo tem cura? Não, o autismo não tem cura. O autismo não é uma doença, né? Logo não tem cura. Mas o autismo tem tratamento. Se tem tratamento adequado, a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa para essa pessoa, mesmo tendo o diagnóstico. Toda pessoa autista tem dificuldade em se comunicar? Não, não todas, mas a maioria tem. Um dos critérios de diagnóstico de autismo é dificuldade na comunicação. Às vezes, a criança ela é verbal, ela é vocal, ela verbaliza, mas aquela comunicação não é funcional. Ela não consegue dizer o que realmente ela quer. E por vezes tem uma fala mais ensaiada e consegue se comunicar. E por vezes também se comunica super bem. Não existe assim, nem toda criança ela não se comunica bem, mas a maioria realmente existe sim um atraso na comunicação. Crianças e adolescentes autistas, elas não gostam de carinho? Não, isso é um mito, né? Existe aquele estereótipo do autismo, que o autista não gosta de toque, não gosta de abraço, não tem sentimentos. E, na verdade, isso não é verdade. Claro que tem algumas pessoas que têm, que a gente chama de disfunção sensorial, que tem sensibilidade ao toque, né? Existe sim. Mas isso não é... Toda pessoa autista tem dificuldade, não gosta de abraço, não gosta... Não, isso não é mito. O diagnóstico do autismo pode ser feito apenas quando a pessoa é criança? Não. Principalmente o autismo leve.
Por vezes, a criança tem diagnóstico de autismo, o pai ou a mãe está dentro do espectro também, mas nunca foi diagnosticado, porque é o que a gente chama de autismo leve. Então, não existe idade para diagnóstico de autismo, não. Claro que a maioria das pessoas são diagnosticadas na infância. Apenas os meninos têm autismo? Também não, né? Mito. Isso é mito. A maioria das pessoas que estão dentro do espectro são do sexo masculino, é tanto que o autismo é o símbolo azul, mas existem sim meninas com autismo. A gente associa que a maioria dos meninos tem autismo por uma questão genética. Ninguém sabe a causa exata do autismo, mas uma certeza que se tem é que tem um componente genético muito importante, e é no cromossomo masculino. Então, quando a menina ela tem lá 2 cromossomos X e o menino só tem 1, né? Então, existe realmente essa dificuldade. Se o menino ele tem alteração genética no cromossomo X, ele realmente vai estar dentro do espectro. A menina ela consegue compensar e, às vezes, até mascarar ali. Vacinas podem causar autismo? Não, isso é mito. Gente, não deixe de se vacinar com medo de causar autismo. Isso aí é mito. E o autismo sempre vem acompanhado de uma deficiência intelectual, doutora? Não necessariamente. Existe sim pessoas com autismo que têm o DI, né, a deficiência intelectual, principalmente quando tem um suporte mais alto, um nível de suporte 3, mas não necessariamente tem que ter uma deficiência intelectual. Toda pessoa autista tem uma inteligência acima da média? Também não. Também vem naquele estereótipo, né? Seu filho é autista, qual é o superpoder dele, né? Claro que existem pessoas com autismo que têm inteligência acima da média, tem o que a gente chama de altas habilidades, tem um QI, né, acima da média, mas isso não é exclusivo do autismo. Doutora, e para encerrar, quem tem um filho autista corre o risco de ter uma outra criança autista? Sim, como existe uma condição genética, né, importante, quando se tem um filho autista, a probabilidade ela é mais alta de se ter um segundo filho autista, sim. Gostei de bate-bola, gostou, Cleber? Gostei, mas eu queria fazer a última pergunta. A criança que tem autismo, o diagnóstico precoce facilita o dia a dia dela? Com toda certeza. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que até os 5 anos de idade, a criança, quando ela é submetida a qualquer coisa, como uma segunda língua, intervenção, ela consegue absorver o máximo de estímulos do 0 aos 5 anos. Então, o diagnóstico precoce vai fazer com que essa família busque também o tratamento precoce. A próxima e última pergunta. Bora lá. O ideal para o pai e uma mãe que podem estar achando que essa criança tem autismo, com que idade é ideal que ele procure um profissional? Não existe uma idade mínima, uma idade ideal. Quanto antes, melhor. Então, se você percebe, mãe, pai, e aí o professor, né, que está lá no dia a dia, que o seu aluno ou seu filho tem alguns sinais, tem dificuldade no brincar, tem dificuldade ao olhar no olho, parece por vezes surdo, não interage com crianças, busque realmente um diagnóstico, busque profissionais adequados, que isso vai mudar totalmente a vida dessa pessoa no futuro. Doutora Luana Limeira, nossa convidada do Pode Mais RN, estreia de 2025, nova temporada. A gente com a pauta que o mandato abraça, e a gente quer agradecer demais a parceria com o mandato do deputado Cleber Rodrigues e essas informações que você trouxe para a gente hoje. E eu quero aproveitar a oportunidade para lhe agradecer pela disponibilidade de estar participando dessa nossa caravana, levando mais esse serviço, e eu digo sempre, é um serviço que ele é o diferencial. Vou repetir, quantas pessoas nunca tiveram a oportunidade e vão ter nessa caravana essa facilidade de ter um contato com um profissional que entenda o assunto, para que ele possa fazer inicialmente esse acompanhamento, pelo menos para poder entender se aquela criança ela pode ter características de uma criança que pode ter autismo ou não. Ok, para encerrar, a gente gostaria que a senhora deixasse aqui os seus contatos, sua rede social, para quem quiser mais informações. O nosso Instagram é @Instituto Luana com 2 N's Limeira. Quem tiver alguma pergunta sobre autismo, sobre diagnóstico, sobre quais profissionais buscar, e até mesmo, né, sobre também a nossa carreta também, pode contar, manda um direct, pode contar comigo também, será um prazer imenso contribuir com vocês. Perfeito. Aproveita aqui, Virginia, para que as pessoas possam acompanhar aqui o nosso e-mail, para que possam também enviar sugestões de projeto de lei, sugestões do que gostariam que tivesse nessa carreta que vai percorrer toda a RN, porque nosso intuito aqui, com certeza,
é chegar e levar ao próximo um benefício e um dia diferente para se viver. Então, interage, faz contato com a gente aqui no Pode Mais RN, que é um canal entre você, o deputado, a Assembleia e o Rio Grande do Norte. E fique atento que na nossa rede social já vamos divulgar qual a próxima cidade que a nossa caravana pelo RN vai estar. Pois é, gostou do conteúdo? Curte, compartilha, manda o nosso link, espalha o nosso link aí para você que quer saber mais sobre o autismo e por onde a caravana do RN vai passar. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro, se Deus quiser.